Fala, meu velho. Pois é, então finaliza aqui a coletiva, voltando meus amigos para cá, Marcelo Kennedy, cadê Kelvin? Kelvin Johnson aqui conosco também. Gente, e aí? Que falar das respostas do Pepa, né? Já dá para entender, apesar de tudo, que tem dor de cabeça. Pode ver, ele está tendo dor de cabeça já em algumas posições e dá para jogar, pelo que eu entendi, Atêncio, que foi comentado, não foi, Kelvin, aqui da gente, a sua resposta, inclusive, conversando, não lembro aqui agora, estava tão bom o debate que eu ouvi a história e eu digo, porra, uma puta de uma pergunta aqui, a questão do Atêncio com o Lucas Lima. 11 jogam, então dá para jogar. Para mim, com os volantes que estão chegando, eu vou começar de trás para frente, tá? A resposta para vocês. Para mim, seria o... Assim, pensando, né, na possibilidade ali do Zé Lucas não aguentar o estilo de jogo técnico de uma Série A que uma Série A exige, tá? Seria o Rivera, o Sérgio Oliveira e o Lucas Lima, tá? Essa seria a minha trinca ali de meio campo. Mas não significa dizer que não dê para jogar o Lucas Lima e o Atêncio num jogo, tá? Até porque, como o Marcelo bem falou, ele nos outros times ele jogava muito pela ponta, vindo para o meio numa posição parecida com o que o Lucas Lima joga. Então, alô, som, 1, 2, 3. O Lucas Lima pode jogar na posição ali de falso ponta direita, com o Atêncio mais centralizado como ele jogou. Alô, teste, e som. O inverso também pode acontecer. Mas, falando em questão de titularidade, eu colocaria... óbvio que vai estrear ainda, mas eu estou falando com relação ao estilo de jogo, né, que a gente já viu. O Sérgio Oliveira, o Rivera e o Lucas Lima seria minha trinca titular. Mas, com o que se tem hoje, tá? E partindo do princípio que o Fabrício Domingues ele está melhorando, e hoje ele melhorou muito, e eu acho que isso pode ser um efeito Sérgio ali na sombra do Fabrício Domingues, eu acho que vai ser uma briga boa e que dá para jogar, de repente, até o próprio Atêncio no lugar do Fabrício em algumas situações de jogo, tá? Hoje, eu vi o Fabrício muito mais participativo, pisando na área, dando assistência, coisa que eu não via em outras partidas. Isso foi muito bom para o Fabrício Domingues, porque ele é um jogador que é muito importante, tá? E aí, vindo para a questão do Atêncio, eu anotei aqui. Achei que a exibição do Atêncio foi excelente. Ela só não foi melhor do que a do Barleta, tá? Na minha opinião, acho que o Barleta quebrou linhas o tempo todo, criou situações de marcação, atraiu marcação para deixar jogadores livres. Então, fez gol e deu assistência, né? Então, só por causa da exibição do Barleta, para mim, o Atêncio ele não teria sido o melhor em campo, mas foi o segundo. Porque você falou, e você fez uma observação muito boa, Kennedy, que houve muita inversão de jogo. E isso faz parte do repertório ofensivo. O objetivo do futebol é você conseguir ter uma superioridade numérica do setor do campo que você possa trocar passes. Essas inversões possibilitaram muitas vezes um Di Plácido e Barleta contra um Vitor, ou então um Wesley, quando era o Romarinho do outro lado, entendeu? Então criou situações de 1 contra 1, de 2 contra 1, que facilitaram esse repertório ofensivo. E muitas dessas inversões de bola foram feitas pelo Atêncio. Por isso que a gente ficou com essa impressão de que o Atêncio jogou muito bem, e jogou mesmo, porque ele distribuiu muito o jogo, ele fazia, aqui tá muito conturbado, o outro lado tá mais livre, bola pro outro lado, porque lá vai ter oportunidade de jogo mais fluido. Então, essa percepção do Atêncio com apenas 22 anos mostra que o Sport adquiriu um ativo que vai ser muito importante, pode render muito fruto ainda para o Sport no futuro. E, principalmente, que a gente tira um pouco dessa Lucas Lima dependência que a gente tinha, e a gente viu isso muito no jogo contra o Náutico. Lucas Lima sentiu a coxa, saiu, e aí o Sport acabou em questão de criatividade ofensiva. Acabou literalmente, e o Atêncio demorou para entrar. Com essa exibição de hoje, dá para ter a certeza de que o Atêncio poderia ter entrado muito mais cedo naquela partida. Queria que vocês comentassem o que é que destacou, porque do jogo em si eu acho que, né, a gente no primeiro momento a gente já descascou um pouquinho demais a partida, mas se tiver, claro, há sempre espaço para mais para comentar da partida, mas a coletiva teve mais frutos, eu acredito, para a gente comentar do que propriamente a partida. E aí? Alessandra, o que a gente vinha falando com relação a Atêncio e Lucas Lima
é aquilo mesmo, tá? Dá para jogar, não porque dá para jogar 11, porque você não pode escalar 11 goleiros, tá? Mas dá para jogar Lucas Lima e Atencio porque eles são jogadores que podem se complementar dependendo da função que cada um vai cumprir dentro do campo, tá? E a gente fica muito, eu particularmente fico muito satisfeito com as coletivas do Pepa, porque ele tem uma leitura e ele não foge, que ela não foge muito da realidade, sabe? Ele assume os erros, ele reconhece de fato os erros, ele reconhece os acertos. Eu acho que esse é uma das grandes virtudes das coletivas do Pepa, sabe? Ele não mascara. Tipo, você tá vendo que o negócio tá ruim, o cara faz, mas veja como isso é bom. Kelvin, mas veja porque, sabe, ele reconhece. Compara a entrevista dele, assim, a coletiva dele com a do Anderson, por exemplo. Muito. Meu Deus do céu, cara. Então Marcelo, a ética não me permite fazer comparações entre profissionais, entendeu? Porque um dia pode ser eu que vou estar sendo comparado aí, mas... mas não faça não. Eu posso dizer que eu gosto... Pelo amor de Deus. E quando você não fazer não, assim, cara, mas eu gosto muito das coletivas dele, porque ele reconhece demais. Ele não tem... É o que, Kennedy? Precisa comparar não, eu comparo. Se tivéssemos Anderson aqui, já tinha uns 3 repórteres que tinham levado umas 3 saraivadas, só para começo de conversa. Segue o bairro. Mas quando você estiver lá, a gente vai botar para arrombar também. Por favor. Mas as leituras elas são muito assertivas e as respostas que ele dá sempre que mostram que a diretoria está muito alinhada com o Pepa e que não importa o resultado que venha, o Pepa tem respaldo, tem crédito da diretoria para dar continuidade a esse trabalho que está sendo planejado minuciosamente para a Série A. Óbvio, como ele bem falou, vão ter pedras no meio do caminho, mas a gente acredita que o planejamento ele tenha sucesso, tá? E diga-se de passagem, baita golaço do Pablo. Então, assim, eu acho que pode dar muito certo. A coletiva dele sempre são muito esclarecedoras e ele mostra que ele tem uma linha de raciocínio muito, muito sólida, muito pé no chão, e a gente só espera que ele consiga converter toda essa visibilidade que ele tem em situações que melhorem o time. E em comparando com o último jogo, a gente viu muita melhora aqui, de fato, principalmente no setor ofensivo, que a gente sabe que o Sport tá devendo bastante. Ô, Kelvin, em complemento, Marcelo, só uma coisa que eu acho que você pode até concordar comigo, Marcelo. Em complemento ao que você falou, Kelvin, dessa coisa do respaldo da diretoria, para mim, eu acho que o ponto de destaque da coletiva está diretamente relacionado a isso, quando o Pepa fala da montagem do elenco. E quando ele revela sua plena satisfação com os jogadores que estão chegando e que eram exatamente os que ele queria há muito tempo. Gente, há quanto tempo que a gente não escuta, pelo menos eu, um treinador no esporte que tem exatamente os jogadores que quer trazer? Porque tem aquela coisa, né? A primeira lista, aí a segunda lista, a terceira lista, a quarta lista e traz a quinta, né? Então a gente está vivendo um momento de montagem do grupo que o treinador está plenamente satisfeito com o que está chegando e a gente percebe que o que está chegando tem muita qualidade. Então, e aí é isso que eu acho que tem suscitado no torcedor a expectativa do desempenho dessa equipe. Aumenta a pressão, evidentemente, aumenta a cobrança, mas eu também acho que não é momento essa pressão ela não pode se converter em fora Pepa, porque eu acho que tem uma coisa muito maior lá na frente, certo? Agora, isso traz uma componente de necessidade dessa qualidade se mostrar efetivamente em jogo grande. Eu acho que é o que está faltando. A partir do momento que isso começar a acontecer, deslancha, velho. Porque tem potencial para deslanchar e tem qualidade para isso, mas
Eu só queria frisar aí o que o Kel falou. Ele foi feliz demais nessa questão do esclarecimento que o Pepa dá nas coletivas. E esse esclarecimento, né? Até então, algumas perguntas eu não gostei muito, mas teve algumas que foram muito boas. E, assim, mesmo não sendo tão pertinentes, eu gostei bastante do ponto de esclarecimento que ele deu. E isso mostra que às vezes não é pegação no pé, porque às vezes a torcida cobra muito porque não entra um Hereda, porque não entra, né, oportunidades não acontecem. Então, às vezes a gente fica nessa, não, esse cara tá pegando no pé, o Pepa tá pegando no pé do cara, ele não gosta do cara, ele não tá treinando bem. E às vezes não é isso, às vezes é todo um sistema psicológico, tudo isso. Ele deixou isso bem claro ali na coletiva Porque que os treinos hoje Você são tão assiste o loucos, treino, né? Marcelo. Eu é assisti alguns exato. Quando ele treinos. deu isso, eu. Pô, São tão loucos os treinos hoje em dia, assim, para a gente entender, porque a gente tem que estar muito ligado mais do que um jogo. Para você ter uma ideia, teve um dos treinos que eu falei aqui, quem acompanhou o Pratica Esporte e viu, ele colocou Coutinho, o Lucas Guri, que estava suspenso, o Coutinho, e botou o Hereda como tipo sparring. 3 campos onde eles só faziam marcar. Eles não participaram nem do time A, nem do time B. Aí, automaticamente, eu digo, porra, houve alguma coisa com Hereda. Coutinho, sempre eu disse aqui que estava por sair, só não disse o time, né? Hoje mesmo eu cheguei a comentar, estava proibido de dizer o time, e o Lucas por suspenso. E, de repente, entra o Hereda, entra bem a torcida querendo o Hereda, né? Interessante isso que você está comentando, né, Marcelo? Mas é interessante porque, assim, ele deixou isso bem claro agora, né, na coletiva, que nunca foi pegação de pé, nunca foi nada disso, foi um preparo do jogador para deixar ele pronto, para deixar ele. Então, assim, a gente viu isso muito com a Têncio no início, né? Todo mundo Isso. bota Têncio, bota Têncio, bota Têncio, e ninguém achava que, ó, a Têncio tá treinando mal, o que é que tá acontecendo? Não, é uma preparação, é para o jogador entrar e ele conseguir firmar, para ele conseguir deixar essa dor de cabeça que tu até comentou. Então, tudo isso aí foi muito bem explicado por Pepa. Eu acho isso muito bom, né? Todas as coletivas que o Pepa participa, ele tenta deixar isso explicado várias vezes. Ele até explica assim para o repórter. Eu sei que é seu papel perguntar, mas vamos lá, vamos tentar detalhar o máximo aqui para ver se o pessoal consegue entender. É porque ele tá retado com um colega que até teve, né? Ficou o clima de novo, porque toda vez venceu, mas entretanto. Aí ele. E também, Alessandro, vou combinar uma pergunta onde você comenta porque no início do jogo não começou já ganhando, assim, é complicado, né, cara? Realmente, o Pepa foi ali, até eu não teria muita paciência ali para responder uma pergunta dessa, mas de fato, não tem como você chegar já e iniciar o jogo e já num modo, né, atirador e sair. Você tem que 2.0, né? conhecer. Do WhatsApp. Exatamente. Continua Aí eu, assim, o time vai vir muito mais reativo, vai tentar fazer o máximo que pode ali. Depois que leva o gol, normalmente o time se abre mais. E aí as coisas acontecem. Então sempre é difícil ali no início, nunca é tão rápido como a gente imagina, só porque o time é fraco, sabe? Então tudo isso tem que ter calma, tem que ter uma paciência para daí o jogo E teve, conseguir né? E teve levar. E situações. E teve, teve teve. situações. Ó, aos 11 minutos eu fiz uma anotação aqui, Isso, que uma é o que a cabeçada, né? Atencio já De vinha Plácio. criando muito. Aos 11 minutos, a Atencio já tinha dado 2 bolas de gol. Uma para Di Plácido e uma para Barleta. Isso, Eles erraram a finalização. Então, assim, exato. se tivesse feito o gol, com 11 minutos estava 2-0 e o colega não teria perguntado isso. Então, é Exatamente. mais importante, assim, vamos lá, para deixar tudo muito bem claro, que nada é mais importante do que o gol nesse jogo, porque o objetivo desse jogo é o gol. Mas mais importante do que o gol são as jogadas serem criadas e criar situações de finalização. Porque se você não chuta a bola, você não faz gol, cara. Sim. Então, você criar Isso. essas situações é importante, entendeu? Sim, Por isso que sim. ele valoriza. Perfeito. Correto. Exatamente. eu esperava que o Fortaleza, em pontos, ele disparasse. É aquilo que eu acho que a gente não está tendo a paciência. Quando eu digo aquilo, uma parte da torcida do esporte, e lá está tendo, porque sabe que vai render, que está chegando jogador, que o padrão tá padrão, né? Como dizia a FIFA. Igual ano passado. O começo do ano passado, quem diria que o Fortaleza ia brigar pelo Brasileirão? Quem diria? Aí a gente agora começam a chegar outros jogadores, aí a torcida começa a dizer, não, porra, essa turma vai render. Né? O que era um desespero agora virou uma coisa que, por exemplo, hoje, inclusive o Pepa falou,
apesar do adversário, dá para a gente ver jogadas, isso, aquilo, melhoras, etc, etc, Isso. etc, etc. E eu concordo totalmente com ele, porque eu tinha 3 ou 4 perguntas prontas aqui em cima, também, inclusive, desse tipo de situação. Não é o sparring, né, com todo respeito ao motoclube, não é o motoclube, é o entrosamento de alguns jogadores que surpreenderam, inclusive, jogadores que entraram, o próprio Atencio hoje, pelo amor de Deus, tá com um cara que vai ter vaga aí com o Lucas Lima, graças a Deus não teremos essa Lucas Lima dependência, assim espero, é cedo ainda para dizer, claro que é, porque é um guri, por isso que eu interroguei vocês, e não estou dizendo que é claro, discordando, dizendo que eu estou com a verdade absoluta, não. Mas a minha opinião é que ainda é muito cedo para um argentino que está se adaptando em Recife, jogou bem hoje, mas a gente tem que ter muita calma com ele, com o Lucas do meio de campo, com os zagueiros, com todos esses que vêm de fora, principalmente o pessoal da Europa, que é um pessoal que tem uma exigência ainda acima do limite. Não vem para cá para estar de brincadeira. E que vem jogar um esporte que tem um outro tipo de exigência. O próprio Pepa falou que o jogo aqui é mais pegado, ele é mais físico. Correto. Né? O cara que vem da Europa, ele está acostumado com um jogo mais técnico. A gente sabe que na Série A o time joga e deixa você jogar. Isso. Mas ainda existe essa questão do jogador brasileiro de chegar muito forte, de pressão pós-perda, né? de ser um jogo mais físico. Então vai ter toda uma adaptação. Correto. Então, eu vejo muito mais por isso hoje a vitória do Sport do que propriamente, porque tanto que eu nem anotei quase nada do primeiro tempo e do segundo tempo não, e o comentário, a coletiva do Pepa rendeu mais, não do conteúdo da gente, o conteúdo da gente foi bom também do jogo, mas assim, rende mais o comentário técnico e tático e das visões do Pepa na coletiva do que propriamente analisar porque fulano errou aquele lançamento, ou porque fulano não passou, ou porque isso, ou porque aquilo, porque o bloco daqui, o bloco dali. Uma resposta que o Fred Kelvin sobre isso, eu acho que deu uma resposta geral dos porquês das melhoras, né, dos setores dessa coisa toda, e de restante há uma... futebol é engraçado, né? Semana passada o mundo ia acabar. Essa semana chegam alguns jogadores e aquele alívio, né? E que hoje o torcedor, se tivesse vencido o Náutico, hoje o estádio não daria 8 mil e pouco, daria 15, 20, 30, sei lá quantos mil aqui. Isso também que eu queria frisar um pouco, Alessandro, é a questão da diretoria. Foi muito, muito no time perfeito, assim. Trouxe 2 baitas volantes que estavam necessitando aí para o time e ainda conseguiram inscrevê-los a tempo de participar de todos os campeonatos. Então, supervisão, perfeito. Para mim, isso para mim foi de um time perfeito, porque assim, muita gente cobrava, cadê os volantes, vai dar tempo e não sei o que. E aí a diretoria teve a paciência, teve a calma e conseguiu ter o timing perfeito de conseguir trazer elas no momento certo para conseguir aí fazer o esporte agora ter uma volância aí de respeito, né? Vamos dizer assim. E aí, Marcelo, é aquela coisa. Você levanta uma bola muito boa e necessária de ser cortada. A gente critica, cobra, quando necessário, porque tem que fazer, porque a gente não é a assessoria do clube, mas a gente tem que fazer o elogio quando precisa ser feito. E agora é o momento de se fazer. A diretoria está de parabéns pela forma assertiva e com qualidade que entrou no mercado. Certo? Então isso aí a gente não pode negar, não. Se tem uma galera aí que tá meio calada, eu não sei mais, porque eu não tô mais em grupo, nada, mas se tem uma galera que tava meio raivosa, acho que agora tá todo mundo calado, tá todo mundo quer, porque não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Vai falar dos volantes chegados? Não vai, né? Não tem. Então, a gente tem que parabenizar a diretoria. E engraçado, dos grupos que você está falando, que eu também fazia parte de alguns, tudo que a gente está falando está se confirmando, né? Estava falando antes, enfim, mas é isso, gente. Futebol é isso, não tem ninguém totalmente certo, nem totalmente errado. Alessandro, as histórias são muito contundentes. Falar, eu até comentei no Threads, né? Eu peguei e repostei um post, eu até comentei no Threads sobre isso. Eu falei assim: você pode falar que o jogador, e todos os jogadores que vieram para o esporte podem jogar mal, podem ser péssimos e não podem render nada, né? Batemos na madeira aqui. Mas da diretoria você não pode cobrar, porque assim, eles conseguiram fazer as contratações no timing perfeito, né? Trazer jogadores de eficiências e de eficiência grande e que a gente nunca esperaria. E além disso,
nem eu acho que uma oposição, se caso o Yuri perdesse, por exemplo, né, conseguiria fazer as contratações desse nível, desse porte. Então, está sendo impecável nesse ponto. A gente está vendo aí coisas que o esporte nunca imaginaria trazer, né? Trazer um Sérgio, por exemplo, é uma coisa absurda, né? Então, a gente está aí Inclusive, num outro nível, no outro inclusive, o patamar. Sérgio, a programação do Sérgio não é para usar ele no Pernambucano, tá, gente? Até porque ele está na Europa, voltou, Portugal, etc, etc. Se eu não estou me enganando aqui agora, é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tá? Para dar tempo de preparar, etc, etc, etc. Né? É outro padrão, é outro nível, velho. Não. Botar os caras para jogar naqueles gramados de pasto ali. Eu estava dizendo hoje, é o que eu estava dizendo hoje, a gente tem que se acostumar com projetar, sonhar e se acostumar a, por exemplo, o Sérgio Oliveira ganha 7 milhões que absurdo, que coisa absurda. Porra, é um jogador hiper diferente, está trazendo marca, está trazendo informação, está trazendo publicidade gratuita, está trazendo tudo. E assim vai. A marca Esporte Clube do Recife, assim como o Bahia está fazendo há mais tempo, como o Fortaleza está fazendo muito bem, e nós ainda não estamos acostumados com isso. Então, torcer para que o clube venda bem o que tem que vender, suas imagens, para que a gente possa manter elencos e produções do padrão que está. Gente, rapidinho, então. Tem outra coisa, né? Esses caras que estão chegando da Europa, começam a deslanchar aqui, vem. Quem é que não gosta da Praia de Boa Viagem? Quem é que não gosta lá do Litoral Sul, né? Bicho, vem pra cá. Quem não viu o Bom Dia Rubro Negro, CBF e Esporte versus Esporte, o lado bom da CBF querer uma parte da grana e o lado ruim de pegar uma parte da grana, não somente dos times, como do esporte. Quem não viu, veja, Bom Dia Rubro Negro. Primeira pauta de hoje foi essa, e amanhã eu converso com quem não viu ainda, para você ter uma ideia disso daí. É outra história, é um planejamento, é uma coisa muito macro nesse sentido. Beleza? Agradecer ao Kelvin, ao Kennedy Francis, ao Marcelo, não o Marcelo que está aqui, mas o Marcelo que está lá no sul do país, e o Alessandro Martins. Mas, claro, agradecer o meu gerente aqui de comunicação, Marcelo, porque ele entrou na hora também aqui agora. Fiquem com Deus, gente. Valeu, até a próxima. Torcida Rubro-Negra, amanhã, 10h45 da manhã, a gente conversa mais sobre essa grande vitória e tudo que aconteceu, né, dentro dessa vitória, que é mais importante até do que propriamente os pontos de hoje. Tá certo? Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, abraço. Valeu.